Bom, então vamos lá. Hoje é domingo, muito calor, acabei de estudar para os meus concursos. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre processo penal. Olha, eu vou contar, como diz Chico Anísio, né? Vou bater para tu bater para tua patota. Se lembra? Pois é. Então eu vou bater para tu bater para tua patota. Veja bem, o que eu vou falar agora é para quem não sabe nada de direito, não é acadêmico de direito e nem é advogado. Mas não fiquem com medo deles, porque tem muito acadêmico de direito que não abre um livro, advogado também. Mas, mesmo que eles saibam bastante a matéria, eles podem entrar pelo cano em português, em informática e raciocínio lógico. Eu tenho, como falei, já uma grande amiga que está no Tribunal de Justiça. Eu acho que ela é psicóloga, Tribunal de Justiça, noções de direito, mas o restante ela arrebentou. Aí, meu irmão, só deu ela. São muitas vagas, não são essas 60, 90 vaguinhas, não. Isso vai ter muitas, você vai para 400, 500 vagas ao longo desses 2 anos, até muito mais. Então, você está dentro. Tenha só um pouquinho de paciência, de só me ouvir, conhecer aquela historinha que eu estou contando. Depois eu vou colocar no Facebook e por aqui também o número dos artigos do Código de Processo Civil que você vai ter que ler e os números dos artigos do Código de Processo Penal que você vai ter que ler. Se você os ler 3 vezes cada um, você vai tranquilo, você vai matar alguma coisa lá, com certeza absoluta. Se tiver bom senso, então, pode gabaritar até, porque a prova é muito fácil. E, finalmente, nós vamos até, depois do CODIGERS, né? Constitucional, administrativo, aí vem o debate da prova, né? Com o debate da prova, a gente encerra o cursinho. Eu acho que vai ser muito legal. Quando acabar o cursinho, eu queria ouvir de vocês a opinião sobre o que vocês ouviram de mim, tá? Vamos falar então um pouquinho já de processo civil. Fiquem tranquilos, relaxa, não tem nada demais. É uma coisa que tem bom senso. Quer ver o bom senso? Olha lá. Ação penal. Então nós não estamos falando agora de ação civil. Nós estamos falando de ação penal. Antes estávamos discutindo um direito civil. Agora nós vamos discutir penal. Aonde o civil, ele tem um interesse muito particular. Por exemplo, alugar um automóvel para passear, alugar um apartamento para morar, comprar um livro, casar, emancipar-se, sei lá. Tudo isso, qual é o interessado nisso? Não é o particular? Então, o direito civil, ele aborda os temas de interesses privados. Mas o direito penal não é assim somente. O direito penal, ele aborda questões em que o Estado tem todo interesse. O Estado tem todo interesse. Por que tem todo interesse? Porque toda a coletividade tem interesse. Então, o Estado, ele absorve a ideia do interesse público, porque se ele tem um interesse público, se ele é o representante do direito público, ele tem por obrigação querer esclarecer crimes. Porque trata-se de pessoas perigosas que estão aí no meio da gente. Então o Estado quer saber quem foi que furtou, quer saber quem foi que estuprou uma menina de 12 anos de idade. Porque são pessoas perigosas e o Estado quer puni-lo. O que não acontece no direito civil. Então, quando acontece algum crime, o Estado tem todo interesse em resolver a questão. Então,
o Ministério Público apresenta uma denúncia ao juiz. Quando eu falo denúncia, eu falo de uma petição inicial, que recebe o nome de denúncia. O particular apresenta uma queixa ao juiz. Quando eu falo queixa, eu estou dizendo de uma petição inicial, em que, em matéria criminal, se chama queixa. Ninguém dá queixa na delegacia, se lembra? Na delegacia você dá uma notícia criminis. Mas quando já ocorreu o inquérito, o Ministério Público recebeu aquele relatório, apresenta uma denúncia. E o juiz poderá receber essa denúncia ou rejeitar essa denúncia. Se ele receber a denúncia, ou seja, vai partir para cima do acusado, o acusado pode se revoltar e recorrer. Se o juiz não receber a denúncia, o acusado fica livre, faz festa, mas eu vou ficar aborrecido, eu posso recorrer também. Então, o Ministério Público escreve uma petição inicial chamada denúncia e manda para o juiz. Ou o particular escreve uma denúncia, uma queixa e manda para o juiz. O juiz então vai citar, não é intimar. Intimação, processo já começou. A citação para que o réu ou o acusado tome conhecimento que há um processo contra ele, há uma ação contra ele, há uma denúncia contra ele, ou há uma queixa contra ele. O acusado, então, vai responder. Ele tem 10 dias para responder. Uma vez que o juiz agora já tem a denúncia, e já tem a resposta, nada impede que ele simplesmente absolva sumariamente. Apresentada e não absolvida, a audiência é marcada. Quem vai participar da audiência? O acusador, a vítima, o réu, o acusado, testemunhas trazidas pelo réu, testemunhas trazidas pela vítima, peritos. O juiz, então, tendo analisado todos esses fatos que aconteceram na audiência, ele poderá aplicar 2 institutos, que eu quero só falar de muito rapidamente, que vai que cai, mas você fica com cara de tacho. Depois da instrução, no caso. Emendatio libelli. O que é isso? O juiz lê todas aquelas histórias trazidas, narradas pelo Ministério Público, e diz que vinha um sujeito andando pela rua, quando veio outro e pegou a bolsa da pessoa e saiu correndo e tal. O juiz pode entender que, embora tenha sido acusado de roubo, isso não foi roubo, foi um furto. Ele não mexeu, não alterou em nada fático, não alterou nada. Ele apenas mudou o nome do crime. Emendatio libelli. Ou então, depois que ele verificou as provas que foram apresentadas, ele se convenceu de que não é mais esse crime, mas ele muda, porque ele verifica provas novas, provas apresentadas, uma nova reflexão. E aí então ele promove um mutatio libelli. Não vou entrar em detalhes. Isso é complicado nesse momento. Acabada, portanto, isso, ele não tendo feito nem o mutácio e nem o emendácio, então vamos para os memoriais. O que são os memoriais? O autor faz o resumo do que viu, o réu faz o resumo do que fez e viu, e aí então
o juiz tem agora na mão o quê? Um conjunto de leituras acusatórias e defensivas, de tal maneira que já o permite a aplicar uma sentença. Esta sentença pode simplesmente absolver o acusado. Manuel me roubou. O juiz absolveu o Manuel. Eu vou ficar indignado, eu vou recorrer. Ou então, Manuel me roubou, mas ele foi condenado. Eu vou ficar feliz pra caramba, mas ele vai recorrer. Então, quem é que recorre? É aquela pessoa que se sentiu-se prejudicada. Ok? Muito bem. Quais são os dois principais recursos em processo penal? Recurso em sentido estrito, que eu chamo de rese. Recurso em sentido estrito. Ou então a apelação. São dois recursos fundamentais no direito processual penal. Ok? Essa história não faz sentido para você? Olha só, houve um bafafá lá. Todo mundo para a delegacia. Ninguém acusa ninguém, só esclareceu os fatos. Ninguém foi acusar. Não tem ampla defesa, nada. Cada um esclareceu. O advogado leu isso tudo, viu tudo. Então, o testemunha, perito e tal. O que ele faz? Faz o relatório. Até agora ele acusou alguém? Nada, fez o relatório. Só. Acha que talvez seja um furto. Apresenta um relatório a quem? Ao juiz, ao Ministério Público. O Ministério Público apresenta uma denúncia para o juiz. O juiz manda chamar o cara. O cara responde, entra por uma audiência, junta tudo, faz um resumo grande da audiência. O acusado faz resumo, o acusador também faz resumo. E aí, com tudo isso na mão, o juiz então profere uma sentença. Você ficou indignado, você poderá aplicar o recurso em sentido estrito ou uma apelação. O recurso em sentido estrito está no Código de Processo Penal. Ele diz quais são as matérias que cabe isso. As matérias que não couber recurso em sentido estrito, caberá apelação. Ponto. Mas eu não quero parar por aqui. Eu quero dizer para vocês que é um dado. Eu estou me baseando com um livrinho simples, muito simples, para poder não passar dos limites. É um livro muito bacana, que é do Júlio César Craveiro, da edição Juruá, que é muito bom esse livrinho. Esse livrinho, se você pudesse comprá-lo, Manual Básico de Processo Penal. Ele é tão enxutinho, né, que daria para você lê-lo tranquilo. Né? Muito bem. A ação penal, ela pode ser pública ou privada. Quando é que uma ação penal é pública? Bem, a ação penal ela é pública quando a ação interessa ao Estado. Por exemplo, um estupro de vulnerável. Quer ver? Olha só a diferença. Quando é uma ação penal pública e quando é uma ação penal privada. Olha só a diferença, cara. Mariazinha João Grandão. João Grandão estupra a Mariazinha, que tem 37 anos de idade. É uma moça. Mas ela não quer dar queixa. Não quer apresentar notícia crime na delegacia e muito menos mover uma queixa para que o juiz entre com uma ação. Não, ele não quer. Por quê? Por questões pessoais. Ela vai sentir-se muito constrangida, ela é uma pessoa pública, ou ela é casada, tem um namorado, ele não vai entender que foi um estupro, ela não quer que ninguém saiba.
O Estado tem que se meter nisso aqui? Não. Por quê? Porque isso só interessa a ela. Então isso aqui é uma ação penal, porque isso foi crime, mas é uma ação privada. O Estado não pode se meter. Não pode se meter. Ela tem 37 anos, ela sabe o que faz da vida, não quer saber disso, quer esquecer esse assunto. Ação penal privada. Mas olha agora, presta atenção. Mariazinha e João Grandão. Mariazinha tem 7 anos. 7 aninhos. Barbaridade, ela foi estuprada. Estupro. Chamado estupro de vulnerável. Mariazinha pode dizer, não, eu não quero que ninguém saiba. Não. O Estado, nesse caso, diz, isso me interessa. Se ela é menor de 18 anos, ou se ela é um incapaz, interessa ao Estado. E o Estado quer saber disso. Isso aqui agora não é uma ação penal privada, isso agora é uma ação penal pública. Por quê? Porque interessa ao Estado resolver essa questão. Vocês entenderam quando um determinado crime é de ação penal pública e quando é um crime de ação penal privada? Pois bem, só para encerrar aqui um detalhezinho. Olha só. A ação penal pode ser pública e pode ser privada. Se lembra da Mariazinha, 7 aninhos, 37 anos? Ela não quer dar queixa. Por isso, quem resolve o problema é ela que vai resolver isso. Ela não quer saber disso, acabou. O Estado não se mete, ação penal privada, esquece. Mas se a Mariazinha for uma menina, uma criancinha, pequenininha, é vulnerável. Se ela é vulnerável, o Estado se interessa. Pois bem, na ação penal pública, ela poderá ser condicionada, ou será incondicionada. Quando eu estou usando esse termo condição ou não condição, eu estou falando de quê? De uma condição. Que condição? Se lembra que eu disse que a ação penal pública é de interesse do Estado e quem é o titular é o Ministério Público? O Ministério Público só vai agir neste caso se alguém representar. Então existem crimes em que o Ministério que é de interesse do Estado, mas o Estado só vai ser acionado pelo Ministério Público se ele for representado, se ele for comunicado, se ele for provocado. Neste caso, o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, poderá apresentar o quê? Uma demanda, uma denúncia. Ou não, ao juiz. Mas se, por acaso, ele não for representado, ele nada vai poder fazer. Por quê? Porque esse determinado crime é de ação pública, mas a pessoa não representou. Dependia, era uma condicionante. O Ministério Público só iria promover uma denúncia ou não se ele fosse provocado. Por isso que é condicionado.
Ação penal pública condicionada à representação. Mas tem alguns crimes que, olha, se você vai se manifestar ou não, se você vai representar o Ministério Público, não interessa. Ele tomou conhecimento, ele vai promover a ação civil pública, a ação penal pública. Então, crime pode ser público, mas o Ministério Público só vai agir se for representado, se ele for provocado. Ou então, crimes que é público, o Ministério Público é o titular da ação, mas ele vai agir sempre independentemente de ser ou não representado. Então, por isso nós temos ação penal pública condicionada à representação ou ação penal pública incondicionada à representação. E na outra classificação, ação privada. Aquela que a vítima, ela toca o barco para frente se quiser, se não quiser. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Pois bem, ficamos, portanto, nessa pequena noção, né, de direito processual penal. Recomendo a vocês, se você puder, passa lá na Saraiva, ou então lá numa outra livraria que venda livros de direito. Eu acho muito bacana uma banca que tem do lado do fórum, lá no centro, tá? Eu sempre que estou no fórum, eu passo ali para ver aquele livro, eu gosto muito. Eu adoro ver esses livrinhos. Esse aqui é pequenininho, por exemplo, Manual Básico de Processo Civil. Tem outro que é Manual Básico de Processo Civil. O Manual Básico de Processo Penal, tem outro que é de Processo Civil. Tem outro que é assim, Noções Mínimas de Direito Constitucional. Pequena noção de direito administrativo. Junta isso e come esses 4 livros com farofa, arroz e Coca-Cola. Se você conseguir ler, eu acho que dá para você ler assim, um livrinho desse aqui, em uma semana. O outro também em uma semana. Constitucional em 4 dias. Administrativo em 2 dias ou 3. E aí você, quando chegar lá, ouvindo as minhas aulas, indo ao código, cara, você pode perfeitamente chegar lá, tá? Ok, gente. Então, vou preparar para vocês agora o restinho do Código de Processo Penal para encerrar esse tema e a gente então partir para outra matéria. Eu acho que eu nem vou fazer isso, acho que eu vou já acabando a próxima aulinha, eu vou passar para vocês os artigos, tá? Quais são os artigos fundamentais para você ler no Código de Processo Civil e fundamentais no Código de Processo. Vou passar pelo Facebook também, tá legal? Então, gente, olha, tenham vocês uma boa noite, eu vou tomar um banho, descansar um pouquinho e vou voltar para os estudos, com certeza absoluta. Alô? Boa noite, gente.